Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. Mas antes da abordagem do tema propriamente dito, que é no livro A Gênese de Allan Kardec, que é no capítulo 14, que trata dos fluidos, a lei dos fluidos universais. E antes consultamos aqui o nosso e-mail e verificamos uma pergunta de um cidadão interessado nos estudos do Espiritismo. Ele pergunta como os espíritos formam cópias dos objetos materiais nas aparições. É verdade que os espíritos, eles nas aparições, nas visões, muitos deles se apresentam com objetos materiais em mãos, objetos esses que não são reais como os que estão aqui na Terra, mas são cópias, porque esses espíritos, quando eles passaram aqui pela Terra, reencarnados, eles usavam esses objetos materiais. E agora que estão no mundo espiritual, eles não precisam mais desses objetos, mas com o poder do pensamento e da vontade, e para se identificarem melhor as pessoas que os conheceram aqui na Terra e com quem esses espíritos conviveram quando estavam reencarnados, eles, para se identificarem melhor e não deixarem dúvida, eles se apresentam com cópias dos objetos materiais que eles usaram aqui. Aquele que foi um advogado, ele pode se apresentar com um livro jurídico debaixo do braço ou nas mãos. Aquele que foi um grande pintor aqui na Terra, ele pode se apresentar com um quadro da sua autoria quando ele estava aqui na Terra. Um literato, por exemplo, um escritor, um romancista, ele pode se apresentar também com o formato do seu livro, do livro que ele escreveu aqui na Terra e que ele queira mostrar que foi uma obra-prima, o seu livro. E, por exemplo, um sacerdote da Igreja Católica, ele pode se apresentar com o seu hábito de padre e com a Bíblia do tamanho que ele quiser, na mão ou debaixo do braço. O mesmo pode ocorrer com um pastor protestante. Ele pode se apresentar com a Bíblia nas mãos ou a Bíblia debaixo do braço. Aí a pergunta é de que maneira, como os espíritos, essa é a pergunta do cidadão, de que maneira, como eles fazem esse objeto. Ora, no livro A Gênese, como nós acabamos de dizer, de indicar para estudo e pesquisa, A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, ele vai tratar com detalhe desse caso. Mas inicialmente poderíamos dizer, ainda refletindo Allan Kardec no estudo dos fluidos, é que existe um fluido cósmico universal, ou seja, a matéria cósmica universal, que preenche todo o universo. Os espíritos desencarnados, eles atuam neste fluido. Quando eles atuam neste fluido, eles atuam com o pensamento e a vontade. E o pensamento e a vontade criam imagens. O pensamento é um criador de imagem. Criando a imagem, essas imagens, segundo as explicações de Allan Kardec, essas imagens refletem no corpo celeste, no corpo da alma, que o Espiritismo chama o corpo fluídico, o corpo etéreo ou corpo etérico, que é o perispírito,
tratado pelo Espiritismo reflete no perispírito, e de maneira que os espíritos, atuando nesse fluido cósmico universal, eles então podem agregar matéria, fluido, e ao mesmo tempo pode desagregar, junta fluido e desagrega fluidos. Então, como os espíritos, com o pensamento e com a vontade, atuam no fluido universal, eles podem mentalizar, pensar em determinados objetos, e o objeto se forma na sua frente, na atmosfera em que os espíritos vivem. É assim que os espíritos criam imagens de objetos materiais que confundem as pessoas. Pensa que é um objeto de verdade, materialmente falando. É de verdade, mas não é o objeto material que existe aqui no mundo, é apenas uma cópia, que os espíritos têm esse poder de atuar nos fluidos, agregar o fluido e formar os objetos que eles querem. É isso que Allan Kardec nos diz. E ele explica também que como os espíritos atuam nos fluidos, agrega fluido, desagrega fluidos, é esse tipo de fenômeno, não é? Ou esse processo de combinação química de fluido e de desagregação de fluido, que pode se explicar a multiplicação dos pães e dos peixes, que está no Evangelho, quando Jesus foi convidado pela sua mãe para participar da festa das bodas de Caná. E lá todo mundo sabe, que lê a Bíblia, que faltaram pães e peixes para alimentar a multidão. E foi através desse processo que Jesus agregou os fluidos impregnados de moléculas e de átomos das propriedades dos pães e dos peixes, que ele criou fatias de peixe e fatias de pães, e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, todos formados pelos fluidos. Essa é a explicação que o Espiritismo nos dá, porque muitas religiões ainda dizem que Jesus fez um verdadeiro milagre. Milagre é um ato qualquer, um fenômeno, que atropela as leis da natureza. E Jesus não atropelou as leis da natureza, ele apenas monopolizou na sua forma, como ele era um espírito puro, que passou a conhecer as leis dos fluidos, e então, através desse processo de agregar fluidos e desagregar fluidos, e dar novas propriedades, ou das propriedades próprias do pão e do peixe que ele criou, não é? Criou os pães e criou os peixes, e alimentou a todo mundo através desse processo de agregar fluido e de separar fluidos. Ele usou a química da própria natureza e usou a química do mundo espiritual. Porque se aqui na Terra nós temos a física e a química, que são responsáveis pelos estudos de fenômenos da física e da química aqui no mundo material, existem também os fenômenos reais do mundo invisível, que são explicados pela física e pela química do mundo espiritual, que explicam com base nesse fluido cósmico universal que existe, que preenche todo o espaço do universo. E de maneiras que nós, para darmos uma explicação mais detalhada sobre a pergunta do nosso irmão, nós recorremos aqui à Revista Espírita, que no nosso trabalho de pesquisa dos livros do Espiritismo, nós consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, não é? E na sua edição de junho de 1868, e ele diz, falando ainda sobre os fluidos universais e o poder que os espíritos têm sobre esses fluidos, com o pensamento e a vontade, basta
que o pensamento do espírito pense em determinado objeto, em determinada coisa, que esse objeto se apresenta na frente do espírito, porque ele pensa e ele pode até mudar o seu corpo espiritual, da aparência que eles querem. Se, por exemplo, em encarnações passadas, aquele espírito teve encarnação como negro ou como branco, ele se apresenta, basta ele mentalizar, o pensamento dele recuar o passado da encarnação dele como negro, e ele se apresenta como negro a qualquer pessoa aqui na Terra. Se apresenta como escravo, se apresenta como de qualquer forma que ele quiser, porque o perispírito, o corpo espiritual, é constituído de uma matéria fluídica, extraída desse fluido cósmico universal. Daí o espírito ter poder em manipular esse corpo espiritual dele e dar a aparência que ele quiser, de uma criança preta, de uma criança de cor negra, de uma criança ou de um jovem, de um adulto ou de um velho. Ele dá ao perispírito, ao seu corpo espiritual, a aparência que ele quiser. E de modo que vamos fazer uma leitura breve para uma compreensão melhor deste assunto sobre os fluidos universais, que explica, são as leis desses fluidos, não é? Que explicam os milagres da Bíblia, dos evangelhos, sobretudo. É o conhecimento das leis que manipula esses fluidos. E Jesus manipulava esse fluido com toda a facilidade, porque ele conhecia as regras das leis para modificar os fluidos. E diz aqui Allan Kardec: os espíritos desencarnados atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Olha o que Allan Kardec está explicando aqui. Ele está explicando com base em hipótese. Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Não. Esses conhecimentos Allan Kardec adquiriu através das mensagens dos espíritos. E esses espíritos provocaram fenômeno dessa natureza na Sociedade Espírita de Paris, onde Allan Kardec foi o fundador e o mantenedor até a sua morte. Não é uma sugestão de Kardec, não é uma invenção de Kardec, é observação dentro da ciência espírita, que Allan Kardec foi o cientista do espiritismo para pesquisar o mundo espiritual, os fenômenos provocados pelos espíritos aqui na Terra através dos médiuns. Allan Kardec foi o cientista do espiritismo. Por que foi cientista? Porque pesquisou, investigou e usou os métodos da ciência material para investigar os espíritos desencarnados, os moradores do mundo espiritual, que usam os médiuns que estão aqui na Terra para provocar os fenômenos de toda a natureza. Então, o Espiritismo mostra aí que a ciência da alma é a ciência do espírito e que Allan Kardec foi o cientista do espiritismo. Aí diz, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. O que nós aqui na Terra fazemos com as nossas mãos, depois da morte, vamos fazer só com o pensamento. Pensaremos no objeto e o objeto se apresentará em nossa frente. Se quisermos, depois de morto, nos apresentarmos à nossa família e apresentar um objeto qualquer, na hora que estivermos, que pensamos, nos transformamos e nos apresentamos à nossa família ou aos nossos amigos, do jeito que nós estávamos aqui na Terra. E só quem nos verá é o médio vidente. Quem não é vidente não nos verá, mas só o médio vidente nos verá. E nos verá, eles nos verão, com a nossa aparência que tivemos aqui na Terra, não é? E com os objetos pessoais que nós criamos na hora,
Com o quê? Com o pensamento e com a vontade. É isso que o Espiritismo nos explica. E Kardec continua: pelo pensamento, os espíritos imprimem aqueles fluidos, quer dizer, o fluido cósmico universal, que está em todo o espaço, imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, ou aglomeram esses fluidos, combinam ou dispersam esses fluidos, agregam esses fluidos e desagregam esses fluidos, organizam com esses fluidos, conjuntos que apresentam uma aparência dos objetos aqui da matéria, como se fossem reais aqui do mundo. É uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, olha aí, mudam as propriedades, como um químico aí na Terra, ou aqui na Terra, muda as propriedades dos gases e de outros corpos, combinando essa composição química segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. E para os pesquisadores do Espiritismo, os estudiosos do Espiritismo, se quiserem informações mais detalhadas, além do capítulo 14 da Gênese de Allan Kardec, abram também o Livro dos Médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, para terem um conhecimento mais profundo e mais ampliado e detalhado desses fenômenos que os espíritos provocam com a maior facilidade usando os fluidos da natureza. E Allan Kardec prossegue no seu esclarecimento, apenas atendendo a pergunta do nosso irmão que é interessado nos estudos da ciência espírita. Algumas vezes, acrescenta Kardec, essas transformações resultam de uma intenção. O espírito apenas tem a intenção de criar qualquer coisa e realiza e cria. De outras vezes, são produto de um pensamento inconsciente do espírito. Basta que o espírito pense em determinada coisa para que esta coisa se produza. Se produz ainda onde? No ambiente espiritual onde ele vive. E ele produza essa mesma coisa, objetos, etc., nas aparições, nas visões aqui no mundo, para as pessoas que são videntes. Como basta que modele uma área, uma música, para que esta área repercuta na atmosfera. E então esta explicação aqui nesse parágrafo da Revista Espírita, que Allan Kardec está explicando, nós nos lembramos de um dos livros de Ivone A. Pereira, se não me falha a memória, Devassando o Invisível, em que ela relata um encontro que teve no mundo espiritual com o espírito do grande musicista, do grande pianista, o gênio da música aqui na Terra, que foi Chopin, no mundo espiritual. E então ela presenciou uma cena que o espírito próprio criou. Ele e Bezerra de Menezes e o guia espiritual dela se juntarem pelo pensamento e pela vontade. Eles criaram uma cena do país onde viveu Chopin, que foi a Polônia, e criaram um piano em dimensões bem maiores do que os pianos normais aqui da Terra. E ele então, com o traje de um verdadeiro artista, como ele foi aqui na Terra, ele no mundo espiritual sentou-se ao piano e tocou algumas músicas que ninguém via nenhuma diferença das músicas que ele tocava aqui na Terra. Era uma realidade, mas uma realidade invisível, fora da matéria tangível, fora do mundo material. Mas como sabemos que o Espiritismo nos explica que a maioria das verdades elas existem invisíveis. As verdades visíveis são mínimas, mas as verdades que não vemos,
as invisíveis, elas formam a maioria. E de maneira que, lembrando essa parte, que está no livro Devassando o Invisível, que podem consultar, e outro também fato, que a própria médium Ivone A. Pereira, que foi uma médium no nível de mediunidade elevado de Chico Xavier, ela nos conta também que, certa feita, ela estava no quarto dela, quando ela estava aqui na Terra, reencarnada, e apresentou-se a ela o espírito Chopin. Mas ele se apresentou como tuberculoso. Como tuberculoso, porque pela história sabemos que ele morreu tuberculoso. E ele então, para ser identificado, para reconhecê-lo, ele se apresentou a ela tuberculoso, tossindo na frente dela, e ela até que sentia o hálito do tuberculoso. E o que foi esse fenômeno? Foi justamente o fenômeno que Allan Kardec nos explica, que ele utilizou os fluidos, para se apresentar como tuberculoso. Tossiu na frente dela, e ela estava na frente da imagem espiritual de Chopin, que se apresentava como um verdadeiro tuberculoso. Não quer dizer que ele era tuberculoso do outro lado da vida, mas se apresentava daquela forma, para ser identificado pela médium, que era Ivone A. Pereira. Então nós vemos aqui que, e tudo isso, esses fenômenos, as causas dele, porque tudo tem causa na natureza, nada é por acaso, tudo tem causa na natureza, que a causa disso tudo está no fluido cósmico universal, na matéria cósmica universal, que preenche todo o universo. Chama-se, e essa matéria é regida por leis, as leis dos fluidos, as leis que regulam essa matéria universal. Estamos apagando aqui algumas imagens, algumas propagandas que são desagradáveis. Aí Kardec continua, é assim, por exemplo, por esse processo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a mediunidade de vidência. Chama-se a vista psíquica, a vista da alma, a mediunidade de vidência, aqueles que veem os espíritos e aquele que veem o mundo espiritual, paisagens, cidades astrais, cidades do mundo espiritual. Esses são os verdadeiros videntes, e Chico Xavier é um deles. Divaldo Pereira Franco, que ainda está entre nós, é também um grande vidente. Aí Allan Kardec diz, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o médium o conheceu. É assim, por exemplo, vamos repetir, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a mediunidade de vidência, com as aparências que esse espírito tinha quando vivo na matéria, na época em que o médium conheceu. Embora haja esse espírito tido, depois dessa época, muitas reencarnações, não importa, que o espírito desencarnado, embora ele tenha tido várias encarnações, ele basta mentalizar, pensar nas encarnações anteriores, em cada encarnação, e ele toma logo a forma de um índio, de um negro, se ele foi essas criaturas, de um negro, de um escravo, não é? De qualquer nacionalidade aqui no mundo, e se apresenta como um cacique. De qualquer forma ele se apresenta, porque o espírito tem esse poder, através de quê? Desse processo de manipular os fluidos e manipular o seu perispírito, porque o seu perispírito, que está se apresentando debaixo de diversas formas, não é? Ele é de uma matéria plástica, feita desse fluido. Aí o espírito, com a vontade e com o pensamento, muda a sua aparência da forma que ele quiser. Essa é a explicação que nos dá a física do mundo espiritual através do espiritismo.
O espiritismo é que apresenta essa física e essa química que ocorre no mundo espiritual. Apresenta-se, diz Kardec, o espírito, né? Apresenta-se ao médium com o vestuário e os sinais exteriores, com as enfermidades, com as cicatrizes, membros amputados, sem cabeça, sem perna. Não é que eles lá no mundo espiritual sejam assim. Não, eles estão normais, mas eles apresentam na forma que eles querem e que eles tiveram essa aparência e esse problema nas encarnações passadas. E Kardec diz, e etc. É o que explica o caso de Chopin, que acabamos de citar, não é? Os dois casos. Que tinha então, ora, um decapitado se apresentará ao médium sem a cabeça. Não quer dizer isso que haja conservado no mundo espiritual essas aparências, coxo, aleijado, sem cabeça, sem braço, sem perna. Não, eles estão normais. Certo que não, porquanto como espírito ele não é coxo. Olha que explicação da ciência do espiritismo. Ele não é coxo, nem é maneta, não é zarolho e nem decapitado. O que se dá é que esse espírito, retrocedendo o seu pensamento à época passada de outras encarnações, em que ele tinha tais defeitos, seu corpo espiritual lhe toma instantaneamente a aparência, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento deixa de atuar. Estamos apagando aqui essas propagandas. Quando o pensamento, quando ele deixa de pensar, aí ele volta ao normal dele. Mas quando o espírito pensa que foi um negro, que foi coxo, cego, sem cabeça, aí o perispírito toma essa aparência. Essa é a explicação da ciência do espiritismo. Aí ele diz, se pois de uma vez que esse espírito foi negro e branco de outra encarnação, apresentar-se-á ao médium como branco, ou como escravo, ou como negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação, quer dizer, ao seu pensamento, e a que se transporte o seu pensamento e a sua vontade. Então, meus prezados amigos e companheiros, esta é a explicação que nos dá o Espiritismo, que nos dá Allan Kardec, não é? Sobre o pensamento e a vontade, sobre as aparições dos espíritos, as visões que os médios têm, com base no processo, ou aliás, esse processo com base no fluido cósmico universal, ou a matéria cósmica universal, que Allan Kardec esclarece muito bem no seu livro Voltamos a indicar, no livro A Gênese, no capítulo 14, e na revista Espírita, que nós estamos tirando esses fatos para atender a pergunta do nosso irmão em nosso e-mail, que pesquisa o Espiritismo. Então, a revista é de junho de 1868. Muita paz para todos e acreditamos que a resposta de Allan Kardec atende à necessidade de conhecimento através da pergunta do nosso irmão, através do nosso e-mail. Muita paz para todos e voltaremos ao encontro com o Espiritismo para tirar as dúvidas das criaturas noutra oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz.